Todo mundo foi transportado para um jogo de sobrevivência apocalíptico. As pessoas enlouqueceram brigando por superpoderes. Eu fui o único que escolheu dinheiro ilimitado. Todo mundo riu e disse que eu era um idiota. Disseram que dinheiro seria inútil no apocalipse, mas eles não tinham ideia. Zumbis não eram a verdadeira ameaça. Pessoas vivas com superpoderes eram muito mais perigosas. Então o anúncio do sistema soou. 300 de nós, jogadores, fomos jogados direto no jogo. O sistema explicou que todos nós tínhamos morrido no mundo real. Para ganhar uma segunda chance de vida, tínhamos que sobreviver até o fim neste jogo apocalíptico. Então veio a próxima fase. Hora de escolher nossos itens iniciais. Eu dei uma olhada rápida no que estava na prateleira. Principalmente uma mistura aleatória de superpoderes. Outros jogadores lutaram como loucos para pegá-los. Eu virei direto para a última página da lista. Lá no final avistei uma moeda com o rótulo Riqueza Infinita. Não pensei duas vezes. Peguei imediatamente. Meu colega de classe, Wang Teng, que veio comigo, escolheu o controle mental. Vendo-me pegar a moeda, ele não resistiu a me provocar. Mark, você está mesmo tão desesperado por dinheiro. O mundo vai acabar. Que utilidade o dinheiro terá para você? Antes que eu pudesse responder, ele se virou para a beleza da classe, Lu Huyan. Ela tinha escolhido algo chamado Poder do Amor. Eu posso fazer todo humano se apaixonar por mim. Até zumbis ficarão encantados por mim. Com o amor verdadeiro me protegendo, eu definitivamente vou sobreviver. Assim que todos os itens foram reivindicados, o sistema tocou novamente, dando a todos um ano para treinar suas habilidades e se preparar para a guerra que viria. O modo Apocalipse começaria oficialmente em 12 meses. Apenas um vencedor sairia deste jogo. Somente o último sobrevivente poderia reivindicar o grande prêmio. Ouvindo essa regra, a expressão de todos mudou instantaneamente. Aqueles que planejavam se unir agora se olhavam com suspeita nos olhos. Neste jogo de sobrevivência não havia amigos, todos eram inimigos. Eu não perdi um segundo sequer, saí de lá. Imediatamente iniciei meu plano de sobrevivência apocalíptica. Escaneei o mapa do mundo e mirei em uma ilha isolada no Pacífico, não em nenhuma linha de falha, fora dos principais cinturões de tempestade. Tinha uma área plana natural, perfeita para construir uma pista de pouso, cercada por montanhas que poderiam servir de cobertura natural. Joguei 1 bilhão e comprei a ilha inteira. Chamei-a casualmente de Ilha Futuro e disse que estava desenvolvendo-a para turismo. Comprei 10 navios de cruzeiro enormes de uma vez, assinei contratos de construção com aqueles NPCs e enviei todo o maquinário pesado e materiais de construção para a ilha. Fiz os executivos NPCs assinarem acordos de confidencialidade rigorosos, nem eles sabem onde a Ilha Futuro realmente fica. Assim que os navios de cruzeiro chegaram à Ilha Futuro, os trabalhadores começaram a construir uma pista de pouso improvisada. Então freteei 100 aviões para trazer trabalhadores da construção de todos os lugares. Aqueles trabalhadores se mataram dia e noite. Para manter a Ilha Futuro fora da rede, comprei bloqueadores de sinal com antecedência e confisquei todos os celulares dos trabalhadores. Construí 10 fortalezas ultra reforçadas na ilha. Todos os materiais eram de primeira linha, o mais alto padrão, construídas para suportar terremotos de magnitude 12. O exterior de cada fortaleza era camuflado. Satélites não captam nada de cima, mas tudo isso é apenas uma cortina de fumaça. O verdadeiro bunker do juízo final fica subterrâneo. O bunker subterrâneo pode sobreviver a ataques nucleares e biológicos. Nem mesmo aqueles zumbis escavadores conseguirão romper 5 metros de aço maciço. As fortalezas de superfície têm passagens secretas que levam ao subsolo, mas as passagens foram construídas extremamente estreitas. Apenas uma pessoa consegue passar de cada vez. Lá dentro é como um labirinto. Mesmo que você tenha a sorte de encontrar o caminho certo, passar pela porta principal não significa que você evitará as armadilhas ao longo do caminho. Se uma passagem for explodida, ainda posso usar outras passagens para voltar à superfície. No Apocalipse, energia é tudo. Para resolver o problema do fornecimento de energia, instalei turbinas eólicas na ilha, além de geradores de energia maremotriz e nuclear. Água também foi fácil de lidar. Instalei coletores de água da chuva e sistemas de dessalinização de água do mar, até mesmo desenterrei equipamentos de purificação de água subterrânea que podem processar água contaminada do Apocalipse em qualidade potável, mais esterilização instantânea de alta temperatura, esterilização instantânea de baixa temperatura, esterilização ultravioleta e equipamentos de esterilização química. Um sistema de tratamento de esgoto lida especificamente com o esgoto do bunker, considerando inundações potenciais. Todas as paredes foram impermeabilizadas, as portas à prova de explosão selam hermeticamente quando fechadas. O sistema de drenagem subterrânea é seriamente robusto. Instalei múltiplos sistemas de purificação de ar, garantindo que o abrigo subterrâneo sempre tenha ar limpo e abundante. Também estoquei 100.000 cilindros de oxigênio. Caso eu precise me selar no abrigo subterrâneo, construí 12 compartimentos separados. Se um ou dois falharem, os outros podem assumir. Cada compartimento tem sua própria função dedicada. 3 deles usam a mais recente tecnologia de agricultura automatizada, capazes de cultivar vegetais, criar peixes e manter galinhas. Estoquei suprimentos suficientes em 2 armazéns para me durar 10 anos. Medicamentos, comida e água.
Sempre que os NPCs ficavam desconfiados da minha construção, eu simplesmente jogava dinheiro para eles em gorjetas para mantê-los quietos. Então fui para a Terra das Águias e comprei armamento pesado, incluindo robôs de combate móveis e drones de reconhecimento. E como eu estava pagando tanto, até passei por canais do mercado negro para adquirir 2 ogivas nucleares. Em uma baía em algum lugar, escondi meu submarino nuclear e um jato. O bunker subterrâneo tem um túnel que leva direto ao cais do submarino. Para impedir que jogadores com habilidade chegassem à ilha, instalei recifes artificiais no local original da ilha. Qualquer embarcação grande que passasse encalharia e afundaria. Mais perto da costa, instalei cercas elétricas, cercando toda a linha costeira e nas águas circundantes. Plantei explosivos em todos os lugares, até instalei sistemas de radar para detectar qualquer coisa se aproximando da ilha. Para que eu pudesse derrubá-la a tempo, ergui uma enorme rede elétrica no céu para impedir que pássaros infectados pousassem na ilha. Em apenas um ano, as defesas da ilha estavam totalmente operacionais, é claro, para despistar meus inimigos. Também fiz um grande espetáculo desenvolvendo locais turísticos ao redor do mundo, para que aqueles jogadores não desconfiassem. Aqueles resorts eram na verdade locais de backup. Eu podia voar para lá sem reabastecer. Depois de mandar embora o último grupo de NPCs, eu fui o único que restou na ilha. Comprei uma empresa de exploração espacial e assumi o controle de mais de 6.000 satélites em órbita apenas para manter minha conexão de internet ativa. Durante aquele ano, adquiri companhias aéreas e de navegação em todo o mundo. Então, na última semana, ordenei que todos os aviões e navios fossem destruídos. O mundo inteiro soube que o homem mais rico havia destruído o transporte de longa distância. Os NPCs acharam que ele tinha enlouquecido. Apenas os jogadores entenderam. Esse magnata global também era a competição deles. Uma notificação apareceu na interface de chat dos jogadores. Wang Tang me perguntou: Mark, esse magnata global é você, né? Ele foi o único que me viu escolher riqueza infinita, mas eu o ignorei completamente. Uma semana depois o apocalipse chegou. Os jogadores que maximizaram suas habilidades estavam prontos para a ação. 300 nomes e IDs de jogadores apareceram na tela pública. Eu era o número 99, Wang Tang era o número 100. Luyan Han era o número 101. Atenção, o apocalipse começou. Este jogo continuará até que apenas um jogador reste. Ninguém esperava que o apocalipse começasse com uma chuva mundial. Dias de chuva incessante desencadearam inundações massivas. A Ilha Futuro também foi atingida, mas a ilha era tão pequena. As nuvens passaram depois de 2 dias. Eu nem tive tempo de me abrigar no meu bunker subterrâneo. Aqueles usuários de habilidades foram pegos de surpresa. Eles também chegaram a este mundo sem um tostão. Durante todo o ano, eles estavam treinando seus poderes enquanto se esforçavam para ganhar dinheiro. A luta dispensa comentários. Os suprimentos que eles haviam estocado eram patéticos. Apenas alguns jogadores que usaram seus poderes para o crime conseguiram uma vila. Eles construíram um abrigo no porão. A inundação atingiu o porão primeiro. Todos os seus suprimentos foram arruinados. A vila inteira foi engolida pela inundação. Alguns jogadores construíram abrigos em garagens subterrâneas. Aqueles também foram completamente inundados. Abrigos em andares altos estavam seguros por enquanto. Mas a chuva não parava. Os suprimentos já escassos dos jogadores subterrâneos foram se esgotando lentamente. Todo mundo começou a entrar em pânico. Enquanto isso, eu estava mastigando lanches e assistindo a uma transmissão ao vivo. O streamer estava escondido atrás das cortinas, filmando secretamente o prédio do outro lado da rua. Um jogador estava usando poderes de fogo para saquear suprimentos. Cara, isso não é efeito especial, nem cosplay. Este é um usuário de habilidade real. Ele costumava ser um segurança no nosso condomínio. Agora ele está incendiando portas. Este é o 10º roubo dele. O chat estava explodindo. Então usuários de habilidades são reais. Isso significa que o apocalipse chegou? Streamer, cuidado. Assim que ele terminar com aquele prédio, ele vai pro seu também. O poder de fogo é confiável? Poder de fogo. O jogador alertou os NPCs. Um enxame de oficiais da SWAT invadiu o complexo e barcos de resgate. Eles cercaram o prédio com armas em punho. As mãos do streamer tremiam de excitação. Pessoal, esta é a primeira vez que vejo um tiroteio. O fogo desse guarda é insano. Ele derreteu o portão de aço em segundos. A equipe da SWAT invadiu o prédio. O tiroteio foi intenso. De repente, uma figura voou do telhado e mergulhou direto na inundação. Não muito tempo depois, vi o nome daquele jogador ficar cinza no chat global. Isso significava que o jogador estava morto. Naquele momento, na janela de chat, Wang Tang me contatou novamente. Mark, vamos nos unir. Olha, somos velhos colegas de classe. Nossos números estão um ao lado do outro. Se nos unirmos, com certeza chegaremos ao fim. Ele continuou me enviando pedidos de vídeo sem vergonha, mas eu continuei ignorando-o. Se eu me unisse a ele e fôssemos os 2 últimos, ele usaria controle mental para me matar e vencer sozinho. Ele subestimou minha inteligência? Ou superestimou a dele? Água e luz foram cortadas. A comida estava acabando. 3 meses de inundações esmagaram a esperança dos NPCs. Finalmente, alguém não aguentou mais. Eles começaram a correr riscos desesperados, saqueando e queimando em todos os lugares. Jogadores se misturaram à multidão, procurando uma maneira de sobreviver. Mas as habilidades não podiam ficar escondidas. Chamou a atenção dos superiores.
Eles emitiram uma ordem direta para capturar usuários de habilidades. Qualquer um pego era enviado para instalações de pesquisa. Em um mês, 30 jogadores foram postados na tela pública. De repente, os jogadores ficaram como pássaros assustados, todos tensos. Enquanto isso, eu estava vivendo em um mundo completamente diferente. Verificando meus vegetais de vez em quando, jogando no meu casarão, nadando na minha piscina. A Ilha Futuro era basicamente um paraíso. Eu estava vivendo a boa vida, mas os bons tempos não duram. Finalmente fui vendido. Alguém postou anonimamente no chat mundial. Jogador 99 é a pessoa mais rica do mundo. Eles definitivamente construíram muitos abrigos antes do apocalipse. Encontrem o jogador 99 e todos sobrevivem. O chat mundial, que estava silencioso há muito tempo, explodiu instantaneamente. Jogador 99, apareça. Você está vivendo sozinho. Enquanto centenas de nós sofrem. Tão cruel e perverso. Sim, eliminem jogadores assim. Encontrem 99 e nós vivemos. Todos avancem. Todos os jogadores enlouqueceram. Mal podiam esperar para me esfolar vivo. Eu só queria ficar quieto em paz. Mas você teve que me expor. Enviei uma mensagem no chat mundial. Todos, acalmem-se. Eu sou o jogador 99. Vocês querem abrigos, eu posso fornecê-los. Mas só construí abrigos em 4 países: dragão, águia, rãs e canguru. E cada abrigo comporta no máximo 20 pessoas. Marquei 4 pontos no mapa mundial. Vocês têm mais de 200 pessoas. Não tem como todos caberem. No entanto, darei as senhas dos abrigos. Quem chegar primeiro bebe água fresca. Não venham atrás de mim. No momento em que digitei a senha, todos os jogadores enlouqueceram. Se chegassem ao abrigo primeiro, sobreviveriam à inundação. Da noite para o dia, alguns jogadores já tinham chegado. A maioria tinha habilidades de velocidade. O abrigo foi construído em terreno elevado, seguro das águas da inundação. Quando abriram as portas e entraram, foi como entrar no paraíso. Afinal, eu construí esses 4 abrigos para serem absolutamente luxuosos. Tinham todas as comodidades que você poderia querer. Freezers cheios de banquetes congelados. O jogador 58 começou orgulhosamente a transmitir ao vivo no chat mundial. Nunca esperei o abrigo. Nunca esperei que fosse tão bom. Dinheiro realmente compra felicidade. Lá dentro, eles estavam comendo bife e cordeiro, bebendo vinho tinto. A mesa estava coberta de iguarias. O jogador 58 disse: 12 pessoas já estavam dentro. Eles voltaram para fechar o abrigo do Reino do Dragão. Os recursos eram limitados. Ninguém mais entraria. Outros jogadores ainda estavam na estrada. Vendo a transmissão, eles perderam a cabeça. Do lado de fora do abrigo, jogadores continuavam chegando em ondas. Em vez de se afogar na inundação ou morrer de fome, eles tiveram que agarrar essa tábua de salvação. O instinto de sobrevivência os levou ao desespero. Eles imploraram aos de dentro para abrir, para deixá-los entrar. Mas os jogadores de dentro já tinham trancado tudo. Não importava o quanto batessem nas portas e paredes, ou usassem suas habilidades. Não conseguiam mover aquela entrada selada. Assim que os de dentro estavam comemorando, eu apareci de repente e disse: não era para caber 20? Não podem mais 8 entrar? Tenho outro código de substituição. Mesmo com as portas trancadas, ainda posso acessar o interior. A porta secreta fica no sudeste, aquela pedra decorativa na base da parede. Gia, e a porta secreta se revela. Os jogadores do lado de fora correram para a porta secreta como loucos. Eles giraram a pedra decorativa, a antiga pedra decorativa. Uma porta secreta real apareceu na velha parede. Jogadores se apressaram para entrar brigando. Por essas últimas 8 vagas, uma garota de aparência frágil foi lenta demais, ficando para trás. Então cipós explodiram de seus braços, chicoteando selvagemente a multidão à frente, derrubando instantaneamente uma massa de jogadores. O jogador com a habilidade de lâmina cortou rapidamente o cipó sob seus pés, depois girou e disparou uma lâmina de vento, cortando a garganta do jogador de cipós. O jogador da lâmina chegou à porta primeiro, digitou o código de substituição e o portão se abriu. Ele entrou correndo, eufórico. Logo depois, outro jogador usou um raio para derrubar uma multidão inteira. O segundo jogador atravessou o portão, mas quando o terceiro jogador se aproximou da entrada, um jogador no chão agarrou sua perna. O jogador caído deu um sorriso sinistro, cravando unhas cobertas de veneno em sua coxa. O jogador de veneno mal tinha se levantado para fugir pelo portão, quando um braço endurecido de aço atravessou seu peito por trás. Um por um, jogadores caíam mortos na entrada do estuário. A vontade de sobreviver tirou deles o último resquício de decência, então as habilidades que o sistema deu não eram para lutar contra zumbis, afinal. Elas eram para fazê-los matar uns aos outros. Os jogadores dentro do santuário não conseguiam mais ficar parados. Todos tinham habilidades de movimento rápido, mas claramente lhes faltava qualquer poder de luta real. Se não selassem o portão e deixassem entrar jogadores com estatísticas de combate mais altas, eles não seriam presas fáceis? Os jogadores da lâmina e do raio que tinham acabado de entrar perceberam isso. Eles rapidamente se uniram e começaram a ir atrás dos jogadores do lado de fora. Naquele momento, os números na tela pública dispararam. Mortes de jogadores continuavam se acumulando. A natureza humana é a mesma em todos os lugares. Brutais combates mortais eclodiram nos outros 3 santuários também, em todas as transmissões de vigilância. Não consegui avistar o Wang Teng em lugar nenhum. De novo, por que ele iria a um santuário? Por sorte.
Wang Teng me mandou uma mensagem naquele momento. Mark, olhe para nós, nunca sequer nos aliamos. No entanto, trabalhamos juntos tão suavemente. Nascemos para ser aliados. Você não tem vergonha? Expor minha identidade, me colocar na berlinda, tudo isso foi você. Não fique tão bravo. Se eu não tivesse bolado esse plano, como teríamos enviado aqueles jogadores para a morte? Você deveria me agradecer por limpar sua concorrência. Enquanto conversávamos, o santuário atingiu a capacidade máxima. Os portões se fecharam automaticamente. Lá fora, o sangue corria como rios. Aqueles que não conseguiram entrar ainda lutavam em vão. Os jogadores de dentro estavam comemorando. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Eu sorri. O que poderia ser? Eu sorri e disse ao Wang Teng, é uma pena que você não esteja no santuário. Com isso, apertei um botão. Em um instante, as 1000 toneladas de explosivos enterrados lá dentro detonaram. A onda de choque até estilhaçou os jogadores sobreviventes do lado de fora do abrigo. Após a explosão, o número de jogadores caiu em 116. Restaram apenas 91 jogadores. Após um longo momento, Wang Teng finalmente me enviou uma mensagem. Eu subestimei você. Obrigado pela ajuda. Caso contrário, reunir tantos jogadores no abrigo teria sido quase impossível. Os jogadores com maior probabilidade de chegar à ilha no futuro sem aviões. Ou navios se foram. Eu tenho planejado por um ano. Como tirá-los a todos de uma vez. Esses abrigos se tornaram suas sepulturas. As explosões dos abrigos não poderiam chegar às notícias tão rapidamente. Os outros jogadores sobreviventes não tinham ideia do que aconteceu. Mas Wang Teng soube imediatamente, o que significava que ele estava assistindo a tudo de longe. Então o sistema me enviou uma mensagem. Parabéns por se tornar o jogador com mais mortes. Você recebe uma recompensa extra. Não pude deixar de sorrir. Veja, neste apocalipse, é sempre a sobrevivência do mais apto. 4 meses depois, as águas da inundação recuaram lentamente, revelando a terra submersa. Todos respiraram aliviados, pensando que o desastre tinha acabado. Mas eles não esperavam que a inundação tivesse trazido uma praga. Muitos NPCs mortos se transformaram em zumbis. Parabéns aos 101 jogadores que completaram a primeira fase. Inundação apocalíptica. A próxima é a segunda fase. Zumbis apocalípticos. Finalmente, é hora das habilidades brilharem. Aquele chamado número 99 está tão morto quanto qualquer um. Naquele momento, Liu Ruyan me enviou uma mensagem privada. Mark, você não tem uma habilidade. Você não sobreviverá ao apocalipse zumbi. Se você compartilhar alguns suprimentos comigo e me disser sua localização, posso vir protegê-lo. Eu digitei lentamente um ponto de interrogação. Não subestime minha habilidade. Eu sobrevivi à inundação inteiramente por causa dela. Claro, eu sabia como ela sobreviveu. Ela usou sua habilidade para inspirar amor, roubando suprimentos de seus vizinhos. Quando o resgate chegou, ela foi a primeira a ser salva. Pensando nisso, respondi, desculpe, não estou interessado. Além disso, Liru ia saber que eu era o homem mais rico claramente não foi coincidência. O vírus zumbi eclodiu em todos os continentes. Como destruir os aviões e navios com antecedência, cortando as rotas de transmissão para as nações insulares do Pacífico e Antártida, as rotas de transmissão foram interrompidas. Zumbis básicos não eram difíceis de lidar, mas o vírus se espalhava rápido demais. Após se espalhar repetidamente, mutações começaram a aparecer, exatamente como eu previ. Zumbis inteligentes e com poderes começaram a aparecer silenciosamente. Desde que um zumbi comesse a carne de um usuário de habilidade, ele poderia obter seus poderes. Os jogadores perceberam que morreriam sem alianças, então começaram a se unir e construir bases para se defender dos ataques de zumbis. Mas as bases não lutavam apenas contra zumbis, elas lutavam umas contra as outras também, batalhando por suprimentos e vidas, enfrentando o vírus zumbi. Tive que colocar redes de aço no oceano para impedir que peixes infectados chegassem à ilha no futuro. Redes elétricas também foram instaladas acima, impedindo pássaros de pousar. A luz do sol parecia meio fraca. Em dias chuvosos, eu me escondia em meu bunker subterrâneo. Somente depois que os testes de máquina confirmassem que a chuva estava limpa, eu me arriscaria a sair. Essa foi a maior forma como o vírus zumbi me afetou. As redes terrestres haviam caído há muito tempo. NPCs só podiam usar rádio para enviar mensagens, mas eu não mexi com essa sucata velha. Milhares de satélites acima me permitiam observar a Terra em tempo real, exatamente como eu esperava. Pássaros carregariam o vírus. Quando o vírus atingiu nações insulares vulneráveis, a ilha inteira se transformou instantaneamente em um inferno. Número de jogadores continuaram caindo um por um, desta vez para 30. Mas naquele momento, um pássaro zumbi mutante tinha acabado de voar sobre as águas da Ilha Futura quando atingiu a rede elétrica, instantaneamente frito em uma crispa pela alta voltagem. Mas uma pena escapou, flutuando por uma brecha na rede. Antes de atingir o chão, um cachorro robótico a explodiu com um jato de fogo, queimando em cinzas. Aquele pássaro deve ter voado de outras ilhas do Pacífico. A partir daquele dia, enormes bandos de pássaros passaram sobre a Ilha Futura todos os dias. A rede elétrica estava coberta de carcaças de pássaros. Robôs estavam sobrecarregados patrulhando toda a ilha, queimando corpos de pássaros e limpando a rede.
Se até a Ilha Futura estava tão ruim, você pode imaginar como as coisas estavam em outros lugares. Desisti de fazer caminhadas diárias na praia e me mudei para o bunker subterrâneo para sempre. Hoje é ano novo, mas ninguém no mundo se sente como comemorar. Exceto eu estava comendo meu jantar de ano novo. Enquanto assistia ao último gala de ano novo chinês antes do apocalipse, pensei em minha família de antes, mas agora eu era o único que restava. Era difícil não se sentir vazio por dentro. Eu tinha que voltar. Eu tinha que ser o último a ficar. Tirei uma foto do meu jantar de véspera de ano novo e a enviei para Wang Teng. Um minuto depois, Wang Teng postou minha foto no chat mundial. Eu podia imaginar os jogadores perdendo a cabeça. Comentários raivosos começaram a inundar. O jogador 99 está vivendo muito bem. Droga, não conseguimos nenhuma refeição quente. E você tem um banquete completo, não se gabe tanto. Se eu te encontrar, eu te mato. Eu não poderia me importar menos, estarei esperando. Se você conseguir me encontrar. Abri meu computador e puxei os perfis de 30 jogadores que eu tinha reunido. Eles não tinham ideia de que antes do apocalipse, eu já tinha olhos em todos os lugares. Meus mercenários rastrearam jogadores espalhados pelo globo e os mantiveram sob vigilância de longo prazo. Eu sabia todas as habilidades e fraquezas de cada jogador. Após o apocalipse, meus mercenários sobreviveram com os suprimentos que eu tinha estocado. Eles continuaram trabalhando para mim e eu desbloqueei novos suprimentos para eles. Dinheiro faz o mundo girar. No apocalipse, suprimentos eram a moeda mais valiosa. 3 grandes potências haviam emergido. Primeiro, os militares. Tinham um arsenal formidável e uma base impenetrável. Wang Teng assumiu o comando por controle mental. Em segundo, os zumbis. Um rei zumbi surgiu entre eles. Ele ganhava poderes matando usuários de habilidades, zumbis e jogadores. Liu Yannian estava ao lado do rei zumbi, tornando-se sua amada companheira. Terceiro, as gangues. Mesmo antes do surto, o jogador 01-2028 entrou na nação mais perigosa e caótica do mundo. Usando suas habilidades, ele subjugou as gangues. Sob a liderança do jogador 128, as gangues se fortaleceram saqueando civis. Os 26 jogadores restantes haviam se juntado a uma dessas 3 facções. O jogador 128 podia manipular a gravidade, uma habilidade extremamente poderosa. Em combate 1 contra 1, nenhum jogador conseguia derrubá-lo. No entanto, as gangues eram na verdade a força mais fraca. Toquei no avatar do jogador 128 com minha caneta Stylus. Você será o primeiro aí. Nesse exato momento, o alerta do sistema soou novamente. Restam 30 jogadores vivos, dificuldade aumentando, entrando no nível 3, o continente congelado. Alguém imediatamente desmoronou. O apocalipse já dura 1 ano e 5 meses. Todo mundo está sem suprimentos. Outra era do gelo atinge, e todos neste planeta morrem. Liu Ira me mandou uma mensagem insistenciosamente. Mark, confira suas mensagens. Mark, em breve apenas os zumbis sobreviverão neste planeta, e eu também. Você vai se arrepender de me rejeitar pelo resto da sua vida. Então ela enviou uma foto dela com o rei zumbi. Vendo isso, eu zombi, nesse caso, enviarei vocês 2 amantes para a vida após a morte juntos. A Era do Gelo varreu o planeta inteiro. Até minha ilha tropical foi afetada. Uma nevasca massiva atingiu a Ilha Futuro. A rede elétrica aérea foi a primeira vítima. Usinas de energia eólica e maremotriz também sofreram danos pesados. Felizmente, a usina nuclear de backup da fortaleza subterrânea ainda estava funcionando. As gangues cederam primeiro. Eles haviam saqueado a maioria dos recursos dos civis. Tensões internas escalaram. Conflitos eclodiram constantemente. Jogadores despertos morreram um após o outro. Mandei uma mensagem privada para o jogador 128 pelo canal mundial. Que tal nos unirmos? Enterrei suprimentos por todo o seu território. Pegue-os e você sobreviverá. O jogador 128 respondeu logo depois. O que você quer? Por que eu deveria confiar em você? Quero que você derrube o rei zumbi. Minha equipe de cientistas desenvolveu uma cura para zumbis. É só borrifar neles e eles desaparecem. Mas como você sabe, minha estatística de combate é 0. Depois de pensar bem, dos 30 despertos, você é o mais forte. Só você consegue fazer isso. Nós humanos tememos o frio. Zumbis não. Quanto mais isso se arrasta, melhores são as chances deles. Não importa quantos suprimentos eu tenho, eles acabarão. Então o jogador 101 ao lado do rei zumbi se torna o vencedor final. O rei zumbi é poderoso demais. Sem a cura, nenhum jogador desperto pode matá-lo. Eu tenho a cura. Você tem poderes. Vamos nos unir e eliminar os zumbis para ganhar a confiança do 128. Enviei mercenários para entregar uma cura para zumbi junto com um lote de suprimentos. A gangue usou essa cura em um zumbi. O zumbi se dissolveu em uma poça de sangue, gritando de agonia. O vírus que eles carregavam também foi purificado. 01-2028 foi tentado. Se apenas ele e eu restássemos neste mundo. Me matar seria fácil para ele. Para ele, eu era o jogador mais fraco. Aliar-se a mim era sem dúvida sua melhor opção. Uma noite, centenas de drones carregando a cura voaram em direção à horda. O rei zumbi dormia com Lu Huyan em seus braços. Sua audição aguçada detectou imediatamente algo errado. Ele saiu da cama imediatamente, sem esquecer de cobrir Lu Huyan. Enormes quantidades de cura misturadas com neve caíram do céu.
Misturada com neve, caiu em todos os lugares. Os zumbis expostos à cura gritaram de dor. Um após o outro, eles se dissolveram em sangue. O rei zumbi ficou furioso. Ele saltou. Raios de luz dispararam de suas palmas, estilhaçando os drones. 128 liderou os jogadores avançando. Ele ativou seu poder de gravidade, prendendo o rei zumbi firmemente ao chão. O poderoso rei zumbi não conseguia nem levantar o pulso. Vários jogadores avançaram contra ele. Um rugido irrompeu da garganta do rei zumbi. Zumbis escondidos nas sombras pularam nos jogadores como macacos. 128 liberou seu poder novamente. Prédios altos foram rasgados pela gravidade e desabaram. Pedregulhos caíram sobre aqueles zumbis. O rei zumbi foi enterrado junto com eles. 128 deu um sorriso vitorioso. Essas pedras foram suficientes para esmagar o rei zumbi em pedaços. Liu Ruyan ficou na varanda. Cobrindo o rosto, ela soltou um grito. 128 estalou o dedo. O terraço sob os pés de Liu Ruyan desabou. Ela caiu da altura. Uma queda dessa altura significava a morte certa. No momento crítico, o rei zumbi rompeu dos escombros, pegando Liu Ruyan. Ao mesmo tempo, uma de suas mãos. Ao mesmo tempo, inúmeros fios dispararam de uma mão, prendendo 128. O rosto de 128 ficou pálido de choque. Ele nunca soube que o rei zumbi tinha esse movimento. O rei zumbi deu um puxão suave. O corpo de 128 se estilhaçou instantaneamente. Mas o rei zumbi não previu que o corpo de 128 estava carregado com a cura. Os pacotes se soltaram e engolfaram. Liu Ruyan gritou. Assistindo impotente enquanto o rei zumbi derretia em poças de sangue, ela ficou apavorada. Este lugar era literalmente um inferno. Ela correu para salvar sua vida, mas logo caiu no gelo. Desta vez ninguém a salvaria. Um poder dependente do amor de outra pessoa era, em última análise, fraco demais para funcionar. Mais 12 jogadores ficaram cinzas no chat mundial. Eu risquei seus números um por um em meu caderno. Quando cheguei ao número 128, sua fraqueza estava escrita ao lado: gravitação universal. Não consegue controlar objetos com massa extremamente baixa, como os fios de seda do rei zumbi. Gosto de usar lacunas de informação para lutar batalhas que não posso perder. Neste ponto, eu só tinha um oponente restante, Wang Teng, que controlava os militares. Ele não podia esperar para acabar com este jogo. Ele me chamou no chat mundial. Este jogo sempre foi para pessoas inteligentes. Mark, você se saiu bem em chegar até aqui, mas todo jogo tem um perdedor. Mate-se agora, e eu te pouparei da tortura. Sempre soube que você tinha mercenários, mas eles não são páreo para os militares. Você só tem algum dinheiro sujo. Mas eu tenho mísseis, porta-aviões, aeronaves militares. Esconda-se onde quiser, eu te encontrarei. E eu o mandei se ferrar no chat. O controle mental de Wang Teng era poderoso, mas tinha uma falha fatal. Ele tinha que usar seu poder cara a cara. Desde que eu ficasse no meu bunker subterrâneo, ele não poderia me tocar com seu poder. Mas eu não previ que ele dispararia mísseis diretamente na Ilha Futuro. Múltiplos mísseis choveram sobre a Ilha Futuro. Muito tempo depois, eu ainda não tinha saído do ar. Wang Teng não conseguia acreditar. Mark, você arranjou um esconderijo bem sólido, então eu vou te arrastar para fora. Ele navegou seu porta-aviões para um porta-aviões. Os recifes que eu coloquei não eram nada. Quando ele pousou na Ilha Futuro, a ilha inteira estava coberta de fumaça. Montanhas foram achatadas, o chão estava craterizado, todas as defesas foram aniquiladas. Ele olhou para a entrada exposta do bunker subterrâneo e sorriu como se já o tivesse. Ele ordenou que seus homens explodissem a entrada com armas pesadas. Após várias rodadas de bombardeio pesado, a porta foi explodida, revelando uma passagem interna. Imediatamente enviei um pedido de videochamada para ele. Ele atendeu parecendo todo presunçoso e disse, olhando para o túnel escuro como breu: "É tarde demais para implorar por misericórdia agora, Mark." Ele balançou o queixo, sinalizando para seus homens entrarem, planejando me arrastar para fora de lá. No vídeo, apontei calmamente para o cosmos infinito atrás de mim. Quem disse que eu estava na Ilha Futuro? Abra seus malditos olhos e veja onde eu realmente estou. No segundo em que terminei de falar. Uma bomba nuclear detonou na Ilha Futuro. O nome do jogador 100 finalmente ficou cinza. O sistema tocou uma melodia de vitória estridente. Parabéns ao jogador 99. O vencedor da alma Yuvia limpou o jogo. Wang Teng tinha um jogador com habilidade especial trabalhando para ele, que podia identificar as coordenadas exatas de qualquer foto. Era uma habilidade completamente inútil, mas Wang Teng viu exatamente como ele poderia usá-la. Ele me enviou inúmeros pedidos de vídeo, tentando capturar a tela e rastrear minha localização, mas eu nunca atendi. Mais tarde enviei a ele uma foto na véspera de Ano Novo. Ele secretamente me chamou de idiota, rastreou minha localização feliz e esperou que as gangues e o rei zumbi fossem eliminados para que ele pudesse aparecer e pegar tudo, e decidiu me explodir. Mas como eu não saberia quais jogadores ele tinha? Aquela foto foi deliberadamente vazada para ele, para atraí-lo para a Ilha Futuro. Depois de enviar a foto, saí da Ilha Futuro. A recompensa que o sistema me deu foi uma chance de me teletransportar para qualquer lugar instantaneamente. Com todos os meus suprimentos assim, fui teletransportado para uma estação espacial, mas o sistema não me deu um caminho de volta para a Terra. Eu não podia usar esta recompensa até o final.